De fato, a Constituição diz que a União ela é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Porque o fornecimento de energia elétrica é um serviço público. De maneira... De fato, a Constituição diz que a União ela é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica aos brasileiros. Porque o fornecimento de energia elétrica é um serviço público. De maneira que as empresas que atuam no ramo energético são concessionárias, contratadas das concessionárias ou contratadas em regime de emergência do próprio poder público para lidar com a questão energética. Mas em São Paulo existe uma peculiaridade. Qual é a peculiaridade? A peculiaridade, em 1981, se não me falha a memória, o governo de São Paulo cria uma estatal que se torna a concessionária da União. Então o governo de São Paulo assumiu para si esse serviço público em 1981. Ah, mas o governo privatizou. Em 1998, o governo de São Paulo, ele não privatizou, ele leiloou para a iniciativa privada o controle desta empresa estatal. O controle e não a propriedade integral. De maneira que foi apenas em 2024, e voltando aqui no 98, nós temos a Eletropaulo vira a AES, e a AES vende os seus ativos para a Enel, em 2018, se eu não me engano. Mas é por aí. O governo do Estado de São Paulo ficou isento de toda a responsabilidade desde 1998? Não. Porque o governo do Estado de São Paulo, ele ainda continuava dono da EMAI, que é a empresa de águas e energia do Estado de São Paulo. O nome correto da EMAI é tanta informação que, meus queridos, é importante. Empresa Metropolitana de Águas e Energia. Ainda era do Estado de São Paulo. Sim. Até 2024. Foi o Tarcísio que vendeu a Empresa Metropolitana de Águas e Energia. E a Empresa Metropolitana de Águas e Energia, ela é importante em especial para a capital paulistana porque ela era a dona de Billings e Guarapiranga. Sim. Que é a fonte, é a matriz energética da região metropolitana de São Paulo. Se vendeu, vendeu mal. Ou se vendeu bem, não aplicou o dinheiro como deveria ter aplicado. Ao lado disso, o governo do Estado de São Paulo, ele é responsável pela defesa do consumidor paulista. E mesmo que não haja uma responsabilidade direta na distribuição, elas devem satisfação ao governo do Estado, que pode instaurar processos administrativos contra essas empresas, que pode aplicar multas e que pode inviabilizar a atividade dessas empresas. Justiça seja feita. O governo do Estado de São Paulo, desde o ano passado, vem tomando as medidas através da defesa do consumidor contra a Enel, que é a responsável pela distribuição e na metrópole, em especial, daquela energia produzida em Billings, em Guarapiranga, que até 2024 era da EMAI. Ok. Não, 2024, o Tarcísio foi eleito em 2024, ele entrou em 2025. Então ele herdou o caixa do leilão da EMAI.
deixar aqui tudo muito bem claro, que é muita data. Portanto, você pega um estado para administrar que tem um problema endêmico chamado Enel, que tem a venda recente, portanto, o fluxo de caixa da venda da EMAI, ao lado da responsabilidade pela defesa do consumidor paulista. E é claro, porque existem na justiça, também isso não está nem no Google, nem no ChatGPT, existem ações dessas empresas que foram comprando paulatinamente as partes do governo do estado de São Paulo, até a privatização completa do setor energético, que dizem que compraram gato por lebre. Porque o que lhes foi entregue foi de uma porcaria colossal. E é por isso que essa questão hoje, ela está intrincada no judiciário. Porque não tem santo nessa história, nem de um nem de outro lado. Agora, o que é mais revoltante é você dizer que eu me eximo da culpa porque eu aqui já apliquei multa, não pagaram, já abri processo administrativo, então eu estou laraí, lararó. Porque, por exemplo, o Lula também fala que combate o crime organizado, mas resolve? Não. E outra, se você ficar tomando medidas que não resolvem, você tem a mesma competência do que um político do PT. E vale lembrar aqui, o único político que fez alguma coisa que prestasse para o setor energético nos últimos anos foi o Jair Bolsonaro. Mas essa medida que ele tomou, enquanto ele era presidente, não teve continuidade depois que ele saiu da Previdência. Porque isso custa dinheiro. E para fazer o trabalho sério, você gasta com gente séria. E quando você não está afim de resolver, você também não está afim de gastar com gente séria. Dito isso, a maior revolta é com a prefeitura, que aumentou o valor do IPTU para entregar um sistema de fiação podre, uma subprefeitura que não presta para nada e que é tão responsável pelo apagão quanto a ineficiência da Enel. E é por isso que se coloca a cubaninha infiltrada de Fidel, o prefeito Ricardo Nunes, que sancionou o aumento esquarchante de IPTU sem contrapartida ao munícipe, e também o governador, que poderia fazer mais em defesa do consumidor. Porque um consumidor clamando por 19 horas que a Enel não está fazendo nada, e a Enel conseguir ficar sem fazer nada por 19 horas, quer dizer que o Procon SP, ele é um gasto público que não tem validez para o contribuinte. Logo, encerrando este comentário, senhores, a Avenida Paulista teve um recorde em trechos de apagão, que durou 28 horas, é o maior da história. E muita gente, agora, tendo dito a notícia, Segrei, vou passar para o seu comentário, se você quiser falar alguma coisa, vou falar das outras notícias. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.